desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque cresce. Não é mentira, é palavra de Deus, porque nós vivemos por Ele, nós vivemos para Ele, em nome do Senhor Jesus. Se encha de Deus, querido. A cura virá, a libertação virá, a prosperidade virá. De onde, pastor? Não sei, porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas, mas que virá, virá, em o nome de Jesus Cristo. O profeta Amós, capítulo 5, versículo 6, ele diz o seguinte: buscai ao Senhor e vivei. Amós 5, 6. Se ele falasse assim, buscai ao Senhor e morrereis, não, aí era ruim, mas ele disse, buscai ao Senhor e vivei. Então você vai buscar o Senhor, e você vai ter certeza que você irá viver. Vida na essência da palavra, não é vegetar. Vejo muitas pessoas vegetando, vejo muitas pessoas tristes e abatidas, não entenderam o propósito da cruz, não entenderam que Jesus tem uma vida melhor, não entenderam que Jesus ele liberta de todas as amarras, como diz em João 8,32, e conhecereis a verdade nos libertará. Nós precisamos ser libertos por Jesus Cristo, nada pode nos prender. Amém, meus queridos? Eu creio que nós iremos crescer, você irá crescer. Eu lembro que no começo da minha fé eu era assim. Eu volta e meia eu estava meio duvidoso. Será? E as pessoas oravam por mim. Por que você duvida? Eu creio que a pessoa estava profetizando. Volta e meia passavam as coisas na minha cabeça. Mas até que eu amadureci. E hoje eu sei em quem eu tenho crido. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos orar com uma maturidade espiritual. E dizer, Senhor, eu sei que eu sou mais do que vencedor. Porque eu estou em Ti, Senhor. Eu busquei ao Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor tem vida e vida abundante para nos dar. Amém, irmãos? O ladrão não pode te tocar. A Bíblia compara o diabo com um ladrão, em João 10,10. E o ladrão veio senão para roubar, para matar, para destruir. E Jesus? Ele veio para dar vida abundante. E o que Jesus está fazendo na tua vida? Está fazendo alguma coisa? Deixa Jesus entrar. Deixa a luz do céu brilhar na tua vida. Deixa o Senhor Jesus trabalhar no teu ser. Aí você pode desfrutar. Eu estava fazendo essa mensagem e aí eu folhei a Bíblia e caiu lá no Salmo 23. Eu achei interessante que aquele que está em Jesus, aquele que vive por Jesus, aquele que crê nesta palavra, sabe, nós podemos comparar realmente, viver ali o Salmo 23, onde fala que existe um pastor, e esse pastor é o nosso pastor, ele nos guia. E sabe quem é o nosso pastor? É Jesus Cristo. Ele precisa nos guiar, ele nos guiará. Guiará para onde? Segundo o Salmo 23, guiará a pastos verdejantes. Pastos verdejantes é o alimento da ovelha. Pasto verdejante é aquilo que ela come, que ela gosta. Então Deus, Ele vai nos levar, o sumo pastor, é aquilo que nós gostamos. As coisas materiais também, a pastos verdejantes, tá? Então o Senhor vai nos guiar. E esse pasto verdejante precisa vir, porque tem gente que está com pasto muito seco. Não chove na tua horta, a bênção não chega, você está desesperado, pensando até em abandonar tudo, mas se aproxime de Jesus. Fala, Jesus, eu vou pagar o preço, Jesus, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, Jesus, eu vou investir mais na minha vida espiritual, Jesus, e é vencer ou vencer, e eu creio em nome de Jesus que a tua vitória virá. Amém? Eu segui de perto a vida do nosso seminarista agora, o William, né? Chegou momentos que ele falava, pastor, não dá mais, ele só chorava. E eu orava, William, você não tem saído, William, vamos orar junto. E ele orava, e hoje reagiu, e ele está lá no seminário abençoado por Deus. Por quê? Irmãos, a saída está em Cristo, meus queridos. A saída está em Cristo. Não tem essa de desistir, não tem essa de desanimar, porque nós vivemos em Cristo. Para mim o viver é Cristo. A minha saída está em Cristo, a porta está em Cristo. Então Ele nos guiará a verdes pastos. Ele nos levará mansamente aonde? As águas tranquilas. É mansamente, não é de qualquer jeito não. Não é uma vida agitada não. Não é uma vida de desespero, de pânico, de fobia, não. Ele nos leva às águas tranquilas. A ovelha, se ela chegar perto de águas que estão como se fossem as ondas do mar, ela não vai beber água com tranquilidade. Uma água assolada pelo vento, ou que tem uma correnteza muito forte, ela não irá beber. Mas o pastor procurava levar as ovelhas numa água bem calma, a ovelha bem tranquila, ela lambia, bebia daquela água, mas tranquila. Então diz que o bom pastor, ele leva as águas tranquilas, e nós estamos
pastor e nós precisamos tomar esta água, mas tranquilo. A prosperidade vem com tranquilidade, o emprego vem com tranquilidade, a família, tudo bem na família, tem paz na família. Nós não podemos ficar agitados na nossa família, nós não podemos ficar agitados no nosso serviço, no nosso dia a dia. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Amém. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor. Quando Ele fala levar as águas tranquilas, Ele está falando de uma vida quieta, de uma paz, de uma vida com paz, de uma vida equilibrada. Precisamos ver isso na essência, queridos. Não adianta só falar, precisamos viver. E diz mais: refrigera a minha alma. Jesus refrigera a nossa alma. Quando Ele diz refrigera a alma, é cura interior. Refrigerar a alma é curar interiormente. Aquela alma angustiada, aquela alma triste, aquela alma batida, aquela alma cheia de sentimento de derrota, de vingança. E vem o Senhor Jesus com a sua presença e refrigera. Daquele gelo, você se sente confortável. Que coisa gostosa, irmãos. Isso é o Senhor na nossa vida. Por isso que Paulo dizia: para mim o viver é Cristo e não tem para ninguém. A minha vida está em Cristo, fonte de toda a minha felicidade. O resto são acrescentados. Amém? Jesus disse que Ele sabe. Você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque os gentios se preocupam com isso. Mas agradou a Deus te dar o reino, e Ele sabe que bem você precisa de todas essas coisas. Você precisa do vestuário, né, de coisas para vestir, de alimento. Ele sabe. Você precisa de um emprego, mas Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, se envolva com as coisas de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí Deus vai te arrumar um bom emprego, as demais coisas, né? Um emprego, Deus vai arrumar, dar uma condição financeira boa. Para quem não é casado, vai arrumar uma namorada, né? Vai abençoar uma família abençoada. Para quem tem briga em casa, Deus vai consertar esse lar. Essas brigas não acontecerão dessa forma. E Deus começa a trabalhar. Mas primeiro Ele precisa curar a nossa alma. Ele refrigera a alma. Queridos, o problema maior do homem está aqui dentro. O problema maior do homem está dentro da alma dele. Se mudar o homem, muda tudo. Amém? Vocês lembram da ilustração de deram quebra-cabeça com um garoto para ele montar o mapa, né? O mapa mundi. Isso aí você já sabe, mas vou falar, aproveitar e falar. Deu para o garoto: ó, monta esse mapa mundi, um monte de pecinhas. E o garoto rapidamente montou o mapa mundi. Aí o pai se surpreendeu: como que você conseguiu montar assim esse quebra-cabeça, o mapa mundi, de repente? Aí ele falou: não, pai, é porque atrás está desenhado o homem. Eu montei o homem, consertei o homem, coloquei certinho, eu montei o mapa mundi. Entendeu? Então o mundo ele será curado e sarado se nós consertarmos o homem, nós colocarmos o homem no lugar certo, onde ele deve estar, a posição que ele deve estar. O mundo será curado, liberto. Mas nós temos muitas coisas, muitas picuinhas, muitas coisinhas do eu, da natureza caída, para ser curada. Está na nossa alma, e nós precisamos desse refrigério nesta noite, e isso está em Jesus. O refrigério não está lá atrás no Antigo Testamento. Refrigera a minha alma, está em Cristo. E você vive por Cristo, para Ele e por Ele. Então você vai pedir: Senhor, cura a minha alma. Põe a mão no teu coração e começa a falar com Deus: Senhor, oh Senhor, cura, Senhor, as almas, Senhor. Cura as emoções, Pai. Começa a curar agora em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, vai tirando essa ansiedade, esse coração acelerado, Senhor, essa tristeza, essa fobia. Ó Deus, quantas coisas, Pai, que são vistas. Nós não precisaríamos nos preocupar desta forma, Pai, mas o teu povo tem se preocupado. Vai curando, vai liberando, Senhor, o refrigério em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Deus também, Jesus, o sumo pastor, está lá no Salmo 23. Ele tinha medo. O salmista, ele não tinha medo nenhum. Ele diz o seguinte: ainda que eu andasse num vale da sombra de morte, eu não temeria. Ainda que eu estivesse prestes a morrer, eu não temeria, porque o Senhor está comigo. Queridos, uma coisa que atormenta o homem que está em Cristo também, isso não pode acontecer, é o medo. Lança fora todo medo. A Bíblia diz que o amor faz com que nós venhamos a lançar fora todo medo. Você ama a Cristo? Ama? Então lança fora o medo. Você ama a tua família? Lança fora o medo. Você ama você mesmo? Lança fora o medo. Lança fora o medo. Porque quem está com Cristo não precisa temer. Eu conversando com uma pessoa esses dias, ela falando na célula o que as pessoas tinham medo. A maioria, lógico, falava os seus medos. Mas tem uma pessoa que disse que tem medo de escuro. Eu falei: meu Deus, até de escuro tem medo?
O que mais falta? Tem coisas tão graves, pior, muito pior do que o escuro, querido. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele tira os nossos medos. Ele está conosco. Não deveria, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. O cajado, querido, tinha tipo um cabo de guarda-chuva assim na ponta do cajado. Quando uma ovelha caía no buraco, o pastor ele ia, colocava por baixo das patinhas da frente assim, tirava lá daquele buraco aquela ovelha com o cajado. O cajado é para livrar as ovelhas do perigo, é para consolar. E a vara, tem gente que diz que a vara é para chicotear as ovelhas. Não, a vara é para espantar o inimigo, não é para as ovelhas não. O Senhor não usa vara nas ovelhas não. Tem gente que fala que não falta nada, que Deus dá surra, que Deus quebra tudo. Deus não faz nada disso não. Deus cura, Deus acolhe, joga nos ombros, cura as feridas. É assim que Deus faz. Se Deus fosse querer nos destruir, irmãos, estavam acabados. Mas pelo contrário, Deus cura as nossas feridas. E depois Ele coloca uma mesa farta, abençoada. E a Bíblia diz, cálice transbordando. Cálice transbordante. É isso que Deus faz para nós. É isso que Deus tem para você. Mas a nossa fonte precisa estar em Cristo. Para mim, diz o apóstolo Paulo, o viver é Cristo. Aquele texto que eu li de Apocalipse, que fala que eu sei as tuas obras, que tens nome que vive, mas está morto. O que quer dizer? Essa carta foi escrita para a igreja de Sardes. Mas a igreja, como eu digo, somos nós, eram as pessoas. A pessoa tem fama que vive, mas só Deus sabe o que acontece com essa pessoa. Nós não conhecemos ninguém, irmãos. Você olha para uma pessoa, você tem uma certa, não é de Deus, mas tem inveja da vida da pessoa. E só Deus sabe o que essa pessoa está sofrendo. Tem fama que vive, tem uma aparência linda, mas está morta. Porque a verdadeira vida só sai do trono de Deus em Cristo Jesus. Se você não tem Cristo, você está morto. Se você não se alimenta de Cristo, você está morto. Precisamos alimentar de Cristo. Precisamos viver por Ele e para Ele. Precisamos viver para Ele, meus queridos. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas, sempre ele usa essa expressão, para mim a viver é Cristo, não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. E ele começa a falar coisas assim, que é Cristo que está dirigindo a vida dele. Será que Cristo tem dirigido as nossas vidas? Será que realmente eu tenho lembrado, eu tenho orado, eu tenho pedido para que Cristo realize na minha vida a obra que Ele conquistou na cruz, eu tenho condições de receber? Eu sei que tudo que Cristo fez na cruz é direito nosso, é nossa herança, mas você tem recebido? Tem chegado nas tuas mãos isso que Cristo conquistou na cruz? Se não tem, nós vamos orar pedindo nesta noite, Deus, olha Senhor, nós estamos em Ti, Senhor. Nós queremos tocar nas orlas das Tuas vestes, Senhor. Senhor, eu sei que isso vai acontecer nesta noite na minha vida. O Senhor disse uma certa feita, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Pedro disse, mas Senhor, a multidão te oprime, a multidão te aperta. O Senhor pergunta quem me tocou? Ele disse, não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Quem me tocou? A pessoa estava em Cristo, a pessoa conseguiu tocar em Cristo, não estava só na multidão, mas tocou em Cristo. Oxalá se nós nesta noite venhamos tocar realmente em Cristo e dele sair virtude. Não adianta a virtude da igreja, não adianta somente palavra por palavra, mas precisamos nos tocar nas orlas das vestes do Senhor. Eu vejo muitas pregações lindas, mas são jogos de palavras bonitas, a igreja delira, levanta a mão, bate palma, chora, mas não há virtude nisso. O que nós precisamos é tocar nas vestes de Jesus. O que nós precisamos é sermos abençoados. Dizer, Deus, o milagre chegou na minha casa. Deus, a bênção chegou, a porta abriu. Eu estou mais crente, eu estou mais buscando a Tua presença. Eu estou buscando os dons espirituais. Eu estou diferente, eu estou com a chama acesa. O que nós não podemos é ficar com a chama apagada, acabar o combustível espiritual, as lamparinas sem o azeite. Nós não podemos, irmãos. Ou como aquele fogo no altar, ele todos os dias tem que tirar a cinza, porque se a cinza ficasse no altar, o fogo apagaria, e nós temos que tirar a cinza, os impedimentos, aquilo que nos atrapalha de atingirmos a Jesus Cristo. Quando nós atingirmos de Jesus, nós veremos a glória de Deus. Amém, irmão? Nós vivemos por Ele. Para mim o viver é Cristo, não tem para ninguém. Não tem emprego, não tem dinheiro, não tem status social, não tem alguém que tem moral, nada. Para mim o viver é Cristo, e Cristo quer viver na tua vida. Ah, pastor, mas o senhor está pregando para crente, mas é para nós mesmo, é para nós.
para você mesmo. O que Deus quer dizer? Só uma maneira de você vencer na vida, só uma maneira de você ter qualidade de vida é vivendo por Cristo, para Cristo, porque para Ele nós fomos criados, por Ele e para Ele nós fomos criados. Então toda honra, toda glória seja dada a Ele. Amém, meus queridos? Eu vou querer que vocês coloquem de pé. Tem um hino que é parecido com esse, porque dele e por Ele, né? Vamos louvar ao Senhor. Oh, aleluia. Eu vou querer orar em teu favor, meu querido. Para mim o viver é Cristo. Não tem fonte de verdadeira felicidade. Não tem uma receita. Não existe uma receita. Faz isso e faça aquilo, que aí vai dar certo. Dê 3 pulinhos atrás, faz uma academia, come bastante tomate, aí vai dar certo. Nada disso. Para mim, o viver é Cristo.